Nós temos, então, sido bombardeados por informação do mundo que vai contra a palavra de Deus, tentando fazer com que nós também tenhamos nossa visão deturpada. O mundo já anda desenfreado, já anda do jeito, né, como dizem, do jeito que o diabo gosta. Mas o que resiste contra isso somos nós, povo de Deus, guiados por Deus, firmados na palavra. Então nós vamos ser taxados de antiquados, de ridículos, fanáticos, um monte de coisa. Por quê? Porque também o mundo sabe que com esse tipo de deboche, de zombaria, eles miram enfraquecer, intimidar a gente. Então, hoje você ser fundamentado na palavra, eu chamo isso de o verdadeiro fundamentalismo cristão. Tá? Não confundam, existe um termo empregado, fundamentalismo cristão, que é um pouquinho deturpado. É um pouquinho diferente de ser fundamentado na palavra. Tá? O verdadeiro fundamentalismo cristão, ele é fundamentado na palavra de Deus. Não em tradições, não em coisas criadas também por homens que acabam infiltrando isso no conjunto. Nosso modo de viver, de pensar, de agir, tem que ser calcado naquilo que nós encontramos na palavra de Deus. E pronto. Nossa fé tem que ser maior do que as teorias dos homens, ou a força, o poder que o mundo tem de contradizer Deus. Nós temos que ver o que é que a Bíblia nos ensina. Então, nós vimos já, né, em Gênesis, e nós vamos continuar um pouquinho aqui ainda, porque é o princípio de tudo. É o começo. Nós vimos que Deus criou todas as coisas e criou o homem de uma maneira especial. Amém? Amém. Deus, com um propósito especial, criou o homem para a sua própria glória. E não é para a glória do homem. Todas as coisas foram criadas por nossa causa. Não, é por causa dele. Deus criou as coisas em nosso favor? Sim. O nosso próprio planeta, que Deus preparou para implantar o homem aqui, Deus privilegiou, né, esse planeta, criando os astros para dar as condições necessárias para nós. Nós vimos nos dias da criação de uma maneira bem... Gente, é maravilhoso Gênesis 1, a criação, né? Mas pensa que está resumido ali em menos de uma dúzia de versículos. É meia página da Bíblia. Está resumido a criação do universo. Um universo que a gente não tem condição de alcançar, né, de ver. O conhecimento do homem ainda é limitado. Hoje, se tem consciência de que existem inúmeras galáxias, o espaço infinito, a grandeza de Deus. Quanto mais o homem conhece, mais ele deveria admirar e exaltar a grandeza de Deus. Se nós não podemos conhecer tudo, é porque a gente não tem a capacidade de conhecer quase nada de Deus. Mas ele se revelou a nós por meio da palavra, inspirando homens. E o que nós podemos conhecer dele é por aquilo que a gente vê na criação
e principalmente por aquilo que a gente vê na sua palavra. Então, é por ela que nós temos que ser guiados. Hoje nós vamos ver um pouquinho, ainda sobre a criação, mas mais especificamente nós vamos entrar num assunto que está bem em voga, tem sido bem atacado: a família, né, o casamento, a identidade de gênero. Nós não vamos gastar tempo aqui vendo toda essa balela, essa bobagem que dizem por aí. Vamos focar na Bíblia. O que ela diz? Pura e simplesmente. Dá um basta nessas coisas. Nós lemos aqui, olha, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Nós chegamos a ler até essa parte, mas nós vamos seguir daqui hoje. O final desse capítulo 1, que trata da criação do homem. Mas nós devemos atentar para as coisas que são ditas aqui. Nós vamos depois chamar a atenção para algumas delas, tá bom? Diz o versículo 26, olha: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aí nós partimos para o capítulo 2, porque aqui ele diz: criou Deus o homem e mulher, e Deus os abençoou. Mas aqui ele detalha no capítulo 2 esse feito, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será também chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então nós vemos aqui a criação do homem,
o homem e a mulher. Nós vemos que toda a criação do homem e da mulher foi de uma maneira especial, diferenciada, né? Nós começamos por aí. Quando Deus criou os animais, Ele criou macho e fêmea. Aqui também, quando Ele criou o homem, nós lemos num primeiro momento, Ele criou macho e fêmea, homem e mulher. Mas depois Ele explica que Ele criou a mulher, a fêmea, de uma maneira diferenciada. De um modo especial, né? O homem já foi criado de uma maneira especial, e isso se aplica ao homem e à mulher, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. É importante a gente chamar a atenção sobre isso também, né? Não é só o homem, o macho, mas o macho e a fêmea. A gente vê isso aqui no capítulo 1. Homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso demonstra para a gente que não se trata de uma imagem física, tá certo? Nós sabemos que há diferenças fisicamente entre o homem e a mulher. Não só fisicamente, né? Emocionalmente, tem diferenças. Mas o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança, ambos à imagem e semelhança de Deus, com aquelas características divinas, de uma maneira especial. São seres espirituais, são seres que têm alma, habitam um corpo, mas eles têm alma, eles são diferentes dos animais, que lá em Levítico explica, a alma, a vida do animal está no sangue. Eles não têm um espírito, essa parte espiritual. O animal, o sangue dele foi derramado, né? Ele morreu, acabou. Às vezes alguém pergunta, os cachorrinhos, os gatinhos, eles vão para o céu também? Não vão. Né? Não vão. Tinha até, acho que um desenho, né? Um desenho animado da Disney, aí, todos os cães vão para o céu, uma coisa assim. Alguém lembra disso? Mas não, eles não vão. Eles não têm espírito. Se Deus vai colocar na eternidade animais também, bom, aí eu não sei. A gente vai começar a viajar, né? Eu não quero viajar na maionese aqui, não. De ficar supondo coisas. Mas o homem foi criado de uma maneira especial. E a mulher, de uma maneira especial, ela foi criada de um modo que ela foi tirada do próprio homem. Que coisa interessante, não se vê nada similar a isso. Alguns brincam, né, que Deus pegou, tirou uma parte do homem e aperfeiçoou. Toda obra de Deus é perfeita. Aliás, fala sobre os dias da criação, tudo que Deus criou e viu Deus que era bom. E quando Ele criou o homem, eu até enfatizei na leitura aqui, diz o quê? Muito bom. Muito bom. Que legal isso, né? Que bom a gente ver isso. Mas olha, nós vamos aqui no capítulo 1, versículo 27, a gente vai tirar algumas coisas daqui primeiro. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, quando ele resume aqui a criação do homem, a gente vê depois que isso se deu em 2 momentos. Né? A mulher foi criada em separado, posteriormente, a gente não sabe quanto tempo, mas isso é uma coisa breve, com certeza. Mas o autor bíblico aqui, inspirado, ele afirma que homem e mulher foram criados dessa mesma maneira, a imagem e semelhança de Deus. Eles estão juntos nisso. Por que é importante que a gente veja? Porque daqui nós vamos partir para uma coisa, irmãos, que gera muito conflito no mundo. Existe essa coisa de machismo, feminismo,
O cristão não deve embarcar nessas coisas. Isso aí são todas teorias do mundo. Nós não devemos ser afetados por essas coisas. Nós vamos verificar na palavra de Deus, existe um conceito totalmente diferente. A mulher é igual ao homem aos olhos de Deus, criada à imagem e semelhança dele, tá? Então, a mulher não é um ser inferior a ser rebaixado, e nem precisa brigar para superar o homem. Isso é coisa do mundo, é conflito criado no mundo para criar dissensão. É fora da Bíblia, sai fora disso. Não embarca nessa, irmão ou irmã. Nunca, não deixe fazerem sua cabeça por essas coisas. Por quê? Muitas vezes eles pegam aplicação de outras coisas da Bíblia para querer jogar a culpa sobre a Bíblia, sobre a religião, sobre Deus, na verdade. É aí que eles querem chegar. Que a sociedade machista é consequência do cristianismo. E nós vamos ver que não é. Note que o mundo procura jogar a culpa das coisas sobre Deus, para encobrir que a culpa é do próprio pecado do homem. E porque esse mundo é contra Deus. Homem e mulher, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus para multiplicação da espécie. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Ninguém precisa querer fazer isso sozinho. Tem alguns casais que querem encher a terra só eles, né? Sozinhos. Tem uma infinidade de filhos. Calma lá. Mas ao homem foi ordenado isso sim. Multiplicai, enchei-vos. O mundo é tão ignorante, né? Que volta e meia me fazem aquela pergunta. Talvez façam para você também. Mas os pastores muitas vezes são vítimas. Como tem aquela ideia de pastor sabe de tudo, ou tem que saber. Então eles vêm com aquela pergunta e às vezes em tom de deboche, né? Você só tinha Caim e Abel, com quem Caim casou? Com quem o Caim casou? Ele matou Abel, e depois que ele saiu, casou, multiplicou. Só porque fala de Abel e Caim, na ignorância dos homens, né? Eles querem entender que só existiam os dois. Mas a Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Tá? Eles realmente cumpriram o que a Bíblia disse. Eles povoaram a terra. Não foi só Abel e Caim. Mas depois Sete foi dado em lugar de Abel, porque não tinha outro? Não. Sete foi dado a Deus, simbolicamente em lugar de Abel, por representar um povo que teme, que serve a Deus, em contraposição a Caim. Mas eles não tiveram só esses 3 filhos. É óbvio, e a Bíblia afirma isso. Mas o homem e a mulher foram criados com o propósito de povoar a terra, tá? De gerir e cuidar da terra. No versículo 28 mesmo, ele segue dizendo, depois de dizer, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Aqui a gente entra num outro assunto que o mundo trata muitas vezes, a ecologia, né? O homem é responsável pelo cuidado, por gerir as coisas que Deus criou e colocou aqui.
Então, é correto cuidar da preservação dos animais, das espécies animais e vegetais. É correto, irmãos. Nós devemos ter cuidado com a natureza. O crente ser um poluidor de rios, voluntariamente, está errado. O modo que fazem, os conflitos que criam aí por conta de ecologia, interesses políticos, não é isso. Mas o homem deveria ter a obrigação, ele tem o dever, de gerir esse mundo, essa terra que Deus criou. Deus criou a terra para nós cuidarmos e desfrutarmos dela, que é o terceiro ponto aqui. Então Deus disse: enchei a terra, para a geração do homem gerir, governar, dominar, controlar, cuidar da terra, é dever nosso, e desfrutar dela também. Ele diz: toda a erva foi dada para nosso mantimento. Aquilo que Deus criou é para nós desfrutarmos. Alguém pode interpretar mal o que eu estou falando aqui. Falou de erva, né? Então vamos fumar um baseado. Você sabe que até a cannabis, ela tem sim utilização medicinal. Ela pode ser útil para o homem. É que o homem, no pecado, o que ele faz? Ele pega várias coisas boas que Deus criou e emprega para o mal. Ele torce tudo. Mas se o homem cuidar bem daquilo que foi dado, o conhecimento que Deus deu, juntamente com as coisas que Deus proporcionou na criação, o homem vai empregar bem as coisas. Não é só para a gente comer, se alimentar. Tem uma coisa muito com a evolução da medicina, da ciência, até tem uma coisa que é muito incentivado, a utilização de para medicamentos, de drogas. Drogas, eu digo, não drogas ilícitas, mas drogas, medicamentos químicos, produzidos em laboratório. Mas quando a gente recorre à sabedoria popular, esses gostam de, muitas vezes, desacreditar essas coisas. Até alguns médicos desfazem da própria homeopatia, a homeopatia é ruim. Mesmo que se insista, não tem seus efeitos, mas alguns dizem, não, mas é muito demorado, ou isso é lenda. Mas quando a gente recorre à sabedoria popular, a gente vai ver que os povos têm conhecimento de utilização de várias ervas que são poderosas, como medicamentos. Eu lembro uma vez que eu tive uma contusão, uma machucadura, que me doía tudo. E a irmã Iracema, mãe do irmão Daniel, apareceu lá com uma ervinha que ela tinha plantado lá no sítio. E falou, pastor, faz aí um tipo de emplastro, E pode fazer chá, pode tomar. Olha, aquilo foi, como dizem, um santo remédio. Rapidinho sarou. Uma coisa que eu estava já semanas com aquele problema. Mas a gente vai vendo o conhecimento que se tem do uso dos recursos que Deus mesmo proporcionou para nós, e nós vemos como é bom para o homem. Infelizmente, não só a falta do cuidado com essas coisas, muitas coisas estão se perdendo, como estão sendo mal empregadas, ou estão sendo desprezadas, vão fazendo com que nós vamos deixando de desfrutar de coisas que Deus nos deu. Mas, irmãos, nós temos que entender que o homem e a mulher, eles foram criados para povoar a terra. Deus queria que o homem se multiplicasse, que a raça humana, ela se espalhasse para cumprir a ordem dele. A terra foi criada para vocês administrarem, dominar,
sobre ela, cuidar dela. Dominar não quer dizer, né? Bom, o homem domina, vejam como é distorcido. Na visão do pecado, dominar é sempre visto como uma coisa ruim, né? Ser dominador, porque a gente vê o domínio como exercer tirania. Dominar não é isso. Quando Deus diz aqui que o homem é para dominar sobre os animais, é para ele cuidar. Quem domina, ele deve se ver como alguém que foi colocado ali para cuidar. Foi colocado para mim. É para eu desfrutar, mas o que eu vou desfrutar eu tenho que cuidar. Domínio aí não é exercer tirania. Domínio aqui é justamente o oposto. É cuidar. Então, ecologicamente falando, o homem tem o dever de cuidar da preservação dos animais. É bonito a gente ver, né, trabalho feito por pessoas sérias nesse sentido. Preservar animais que Deus criou. Ainda esse fim de semana eu estava conversando com o irmão Nicolas, né, saiu o assunto. Tem um casal que tem o Instituto Onça Pintada. Não sei se alguém conhece, já ouviu falar. Eles cuidam de felinos em geral, mas o foco deles principal é a onça pintada. Que animal maravilhoso. É lindo, lindo. É criação de Deus, gente. Tem muitos animais maravilhosos, né? Eles são um perigo para nós. Por causa dessa relação que o pecado trouxe, né? Não era assim a princípio. Mas é um trabalho bonito de ver, cuidar daquilo que Deus criou, preservar aquilo. É nosso dever. E quando o homem está fazendo isso, ele está cumprindo o dominar que Deus disse. Cuide dessas coisas. Preserve. Deus criou, é para a gente cuidar bem. E poder desfrutar, dentro daquilo que for possível, daquilo também. Mas, quando nós lemos aqui sobre a criação do homem e da mulher, nós vemos que eles foram criados em 2 tempos, como a gente já falou, porque mesmo entre tudo que Deus tinha criado, Deus ainda tinha deixado de lado de criar para o homem a fêmea. Os animais tinham macho e fêmea, mas para o homem inicialmente não. Por que Deus quis fazer assim? Não sei, mas ele fez diferenciado. Mas ele demonstrou, não havia alguém idôneo. Aí, quando eu entro nesse assunto, parece que eu já estou pregando num casamento. Né? Alguém idôneo, idônea para ele. No capítulo 2, a gente vê aqui, versículo 20. E Adão pôs os nomes, capítulo 2, versículo 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Ajudadora, companheira, aquela que está ao lado dele. O sentido aqui é esse, tá? Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Essa palavra idônea quer dizer alguém à sua altura. Olha, irmãos, a visão cristã é bem diferente do que o mundo quer imputar. A visão bíblica, quando diz que não havia alguém idôneo para ser colocado como ao lado do homem, para ser o seu
a sua ajudadora, ele está exaltando o papel da mulher, não rebaixando a mulher. Deus viu que era necessário ao homem a mulher. Ele sabia muito bem disso. Mas ele demonstra aqui. Deus, na verdade, coloca a mulher em um papel de honra. E o cristão que se apega à palavra de Deus, ele sabe entender isso. O mundo visa colocar sobre a Bíblia e sobre os cristãos o que eles chamam de sociedade judaico-cristã. Eles procuram colocar uma visão negativa a respeito disso. Infelizmente, entre os cristãos, realmente existem muitas visões distorcidas, deturpadas, a respeito da relação homem e mulher. E a gente precisa enxergar isso aqui de uma maneira clara, bíblica. A mulher foi colocada ao lado do homem como alguém idôneo, à sua altura. Tá? O sentido disso, idôneo, é apto para estar ao lado dele. Ninguém se achava, nenhum dos outros seres criados por Deus tinha essa condição. Mas Deus colocou alguém que estivesse à sua altura, para estar dignamente ao seu lado. Era o que ele precisava, o que Adão precisava. Apta para ele, para ser sua ajudadora, para estar ao seu lado. É bem simbólico, a Bíblia não afirma isso. Alguns pastores, alguns pregadores, muitas vezes nos casamentos enfatizam isso. A mulher foi tirada da costela de Adão. Eu acredito que isso realmente tenha um significado, tem um sentido, faz sentido. Não foi tirada da cabeça nem do pé de Adão. A mulher não foi criada para estar sobre o homem, para dominar. A mulher não foi criada para dominar o homem. Mas também não foi criada para ser pisada pelo homem. Então, é muito ruim, irmãos, quando entre os crentes acaba se tendo uma visão diferente disso. É ruim, tanto quando o homem cristão pisa a mulher, ele domina com tirania, quando ele não considera ela como o vaso mais fraco e age de uma maneira honrosa para com ela, respeitosa, honrosa. Tá? Como também é muito ruim quando a mulher procura se colocar como cabeça do homem. A Bíblia afirma que a cabeça do homem é Cristo. Não é a mulher. A mulher não foi criada para isso. Ela foi criada para estar ao lado do homem. Não debaixo de seus pés e nem sobre a sua cabeça. Bem-aventurado é o homem que tem ao seu lado uma verdadeira ajudadora. E bem-aventurada é a mulher que tem ao seu lado um homem que a respeita como alguém feito por Deus de maneira idônea para ele. A gente precisa tomar muito cuidado para que o mundo não afete nossos relacionamentos, nosso entendimento a respeito dele. Paulo, mais tarde, lá em Efésios 5, vale a pena a gente olhar lá, ele faz referência à criação do homem e da mulher, naquele famoso e maravilhoso capítulo 5, de Efésios. Paulo fala aqui de outra instituição divina, que é a igreja, mas ele compara essa instituição divina com outra instituição, a primeira instituição divina, que é o casamento, homem e mulher.
A igreja é uma criação de Deus, instituída por Deus, pessoalmente por Jesus Cristo. Amém? E é maravilhosa. A igreja perseguida, a igreja desprezada, a igreja confundida, mas a igreja de Jesus Cristo presente no mundo. 2000 anos passando, e a igreja está aqui a serviço, dando continuidade à obra que Jesus deixou para os seus discípulos. Mas ela é igualmente maravilhosa, né? A família, em vários aspectos. E Paulo faz uso dessa comparação aqui no capítulo 5, irmãos, de Efésios. A partir do versículo 22, ele diz assim, Paulo, aquele que é tido como machista, né, por muitos, as cristãs feministas, eu já vi muita mulher dizendo que Paulo era machista. Procuram colocar isso sobre ele. A princípio pode parecer, né? Vós mulheres, versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Ah, tá vendo? Paulo fica mandando a mulher ser sujeita, submissa. O homem vai pisar nela. Quem lê tudo sabe muito bem que não é isso. O cristão que lê a Bíblia com discernimento, ele vai saber que não é assim. O versículo 23 ele segue dizendo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então aqui ele estabelece essa comparação, né, da igreja, Cristo como cabeça da igreja e o marido como cabeça da mulher. Mas qual é a relação de Cristo com a igreja? A igreja é uma escrava? Para ser, né, escrava, andar acorrentada? Não. A igreja é o alvo do amor de Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue por ela. A igreja, ela é estabelecida com virtudes dadas por Deus. Ela está debaixo da autoridade de Cristo? Está, mas sem ser pisada por Ele. Jesus não pisa na igreja. Jesus ama e cuida da sua igreja. Então, cabeça aqui, nós podemos tomar... O que ele está falando quando ele diz aqui, ser o cabeça? Irmãos, é no mesmo sentido de dominar, que nós lemos lá em Gênesis. O domínio não é o exercício de uma tirania. O domínio é um governo. Ao homem foi dado governar o seu lar, governar a mulher. Não a mulher governar o homem, mas governar em amor, em harmonia. Amém? O casamento funciona assim, como Cristo governa a igreja em amor. Uma igreja submissa que ouve, que obedece ao Senhor, que serve com alegria, que coopera com Deus. Por quê? Coopera, porque ela está aqui exercendo aquilo que Jesus deixou para nós fazermos. Aquilo que Jesus começou a fazer nos seus dias de ministério aqui, ele entregou à igreja. Ele se foi aos céus. Ele não podia ficar retido aqui, né? Dentro do plano de Deus. Tem um momento certo que ele vai voltar. Ele deixou o Espírito Santo com a sua igreja, para estar cumprindo aquilo. Ele inspirou a sua palavra para nos dar orientação. Tudo isso feito em amor. O domínio de Cristo sobre a igreja não é um domínio tirânico, é um domínio de amor. Porque
Ele verdadeiramente é o cabeça da igreja. E assim nós vemos Paulo fazendo essa comparação, que o homem é cabeça da mulher. Versículo 24, ele segue dizendo: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mas aí a gente vê no versículo 25, para quem diz, olha aqui, versículo 22, mulher tem que ser sujeita, submissa ao marido. Mas ali no versículo 25 ele diz: vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a ordem lá para Adão era a mesma. Tanto que nós vemos Adão, a primeira reação que ele teve, né, foi de alegria. Essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela foi tirada dele, mas Adão considerou como se ela fosse uma extensão dele. Amém? Então, o cuidado dele com Eva era o mesmo cuidado que ele tinha para consigo mesmo. Assim nós vemos que Jesus Cristo também faz com a sua igreja. A igreja saiu dele e é parte dele. Ele se entregou por ela, ele deu sua vida por ela. Versículo 26 fala: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Não é a água do batismo, é a água da palavra de Deus, né, que purifica. Versículo 27 ainda ele diz: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a gente vê aqui, Jesus só quer o bem da igreja, amém? Para ter ela gloriosa, sem mácula, sem mancha, nem ruga, perfeita. Isso é querer o bem dela. Então Paulo faz uso disso, comparando, versículo 28, ele diz: assim, ou seja, dessa mesma maneira, devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Por quê? Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Isso faz com que a gente respeite, honre, cuide. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta. Como também o Senhor, a igreja. Cuidado, né? Cuidado. O Senhor alimenta, sustenta a igreja. Assim, isso não é só no sentido material. Aqui os homens estão sendo incitados, né, a ser o provedor do lar. Aquele que alimenta, que sustenta, aquele que cuida, que busca dar condições, né, para o bem-estar e para não só o conforto material, né, mas o bem-estar verdadeiro da sua esposa. Versículo 30 diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Observem que Paulo gasta aqui mais tempo falando sobre a necessidade do marido amar a mulher do que da sujeição da mulher para com o homem. Pode separar os versículos aqui, você vai ver que ele gasta mais tempo com isso. Então, dizer que Paulo é machista, ou que a Bíblia é machista, é uma grande bobagem. Porque ele está mostrando aqui uma relação do homem como cabeça, a mulher como sua ajudadora, mas ele não está dizendo que ela é inferior. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, para estarem juntos, para viverem juntos, para trabalharem juntos, em harmonia.
uma raça, a raça humana. Não são duas raças diferentes. O homem não é uma raça diferente da mulher, é a mesma raça. Porém, dois gêneros nós vemos aqui. Aí nós temos que chamar a atenção também sobre isso. Corrigindo o mundo. Primeiro, Deus não coloca, a Bíblia não coloca a mulher como inferior. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus, tal qual o homem. É a mesma raça. Como está lá em Gênesis 1. Deus os criou a sua imagem e semelhança. Homem e mulher. Amém? Depois ele explica a razão e como é o relacionamento deles no capítulo 2. Que está de acordo com Efésios 5. Essa é a visão cristã. Uma relação de amor do homem para com a sua mulher. A moda de Cristo por sua igreja. Ou seja, um amor sacrificial. Não tem nada maior do que isso. A mulher dá de si porque ela se coloca debaixo do jugo do homem, né? Sujeição quer dizer isso, e o homem dá de si porque ele sacrifica a si mesmo em prol da sua esposa. Quando os dois fazem isso, tem uma perfeita harmonia, um perfeito equilíbrio. Agora, quando um quer sobrepujar o outro, aí nós caímos na teoria do mundo. E aí é onde o conflito começa. Quando um deixa de respeitar o outro. Quando um deixa de honrar o outro. Então, onde acontecem as infidelidades, os maus tratos. Tudo vem disso, porque se tem uma visão distorcida. Mas nós vemos também que, ao contrário do que o mundo está querendo empregar, ideologia de gênero, você nasce, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, você vai definir. Que coisa estúpida, o homem está ficando cada vez mais imbecilizado. Biologicamente, cientificamente, a razão. Qualquer pessoa em são juízo, né? Ele é capaz de entender isso. Homem nasce homem, menino nasce menino, menina nasce menina. Deus estabeleceu assim, Deus criou dois gêneros da mesma raça. Só dois gêneros. Macho e fêmea, homem e mulher. Não tem meio termo, meio cá, meio lá. Tudo que foge a isso é diabólico. Você falar isso hoje pode dar problema, né? Dane-se, irmãos. Nós temos que ficar com a palavra. A gente é pequenininho, então não chama muita atenção, mas talvez vá chegar ao ponto em que nós vamos ser encurralados em questões como essas. A união de duas pessoas. Deus criou o casamento, um homem, uma mulher, entre outras coisas, visando procriação. Se juntar mulher com mulher, não dá nada. Oi? Mulher com mulher, homem com homem. Desculpa, falei errado, né? Homem com mulher. Mulher com mulher, homem com homem, não dá nada. Por razões cientificamente comprovadas, verificáveis, né? E biblicamente. Não foi assim que Deus fez. Fere o princípio. Fere as regras estabelecidas por Deus. Aí, em muitos lugares já estão querendo obrigar, né, as igrejas a reconhecerem as uniões homoafetivas. Mulher com mulher, homem com homem. Agora falei certo. Eu falei homem com mulher porque para mim é tão óbvio, né? O que está na minha cabeça. A união só pode ser homem com mulher. Homem com mulher, mulher com homem. Fora disso, não tem como.
Mas não só estão querendo que os crentes reconheçam isso, mas já tem surgido conflitos assim, de querer obrigar as igrejas a aceitarem pessoas nessa condição e até pastores a realizarem a cerimônia de união homoafetiva. Irmãos, eu saio acorrentado, me leva para a cadeia, posso mofar lá, mas isso eu não vou fazer. A palavra de Deus não dá abertura para isso. Se eles querem ser assim, infelizmente, nós só temos a dizer, eles estão em pecado. Mas eles têm o direito de ser assim, diante dos homens. Eles vão dar contas a Deus. Como todo homem, toda mulher vai dar contas a Deus por tudo que faz aqui, que transgride as leis de Deus. Eles vão dar contas diante de Deus. Nós não temos que odiar, abominar essas pessoas. Nós temos que ter compaixão delas. Mas aceitar isso é outra coisa que não, né? É uma coisa que não se tem nem como cogitar. O cristão não pode se deixar levar pelas filosofias, pelas ideias do mundo. Então, hoje em dia, nós estamos sendo bombardeados por essas coisas nas mídias, né? Ideologia de gênero, muitos políticos e artistas por trás disso, porque eles querem ver mesmo essa coisa, né? Essa agenda progressista caminhar. A gente até... Isso afeta nossas atitudes e decisões, muitas vezes politicamente, como a gente diz. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que Deus permitir, na hora determinada, vai acontecer. Mas nós devemos procurar apoiar aquilo que é agradável a Deus e condenar aquilo que é reprovável. Então, vamos dizer, políticos, partidos que são dados à agenda progressista, e a agenda progressista é justamente isso. A gente pensa, progresso é bom, né? Calma, o que quer dizer? Esses termos muitas vezes criam confusão na cabeça da gente. A agenda progressista, ela prevê coisas que são sair desse status, né, da sociedade, a maneira que as coisas são. Eles impõem que as coisas têm que mudar. Então, aceitar a união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, faz parte disso. Tem essa coisa ridícula, tem se falado muito de, como é que chama? Linguagem neutra, né? Você ter que mudar, não tem mais masculino nem feminino. Que confusão mais estúpida. É até difícil de fazer isso, né? Eu não posso nem chamar cadeira de cadeira, mas é feminino, cadeirix. Essas coisas dão um nó na cabeça da gente. Então isso não existe. Deus criou homem e mulher para povoarem a terra, né, e ensinando a fazer aquilo que é agradável ao Senhor. O casal deve buscar ter filhos. Olha, outra coisa, né, que nós vemos ali em Gênesis. Deus deu uma ordem. Eu não vejo em que ponto da Bíblia isso mudou. Tá? Porque foi ordenado para povoar a terra, encher a terra. Como eu brinquei já, ninguém queira fazer isso sozinho. Né? É a soma, todo mundo. Né? Os casais se unindo, tendo seus filhos, gerando filhos, a terra vai sendo povoada, vai encher. Mas também é errado, irmãos, casais que se determinam por questão de capricho, né, por querer desfrutar melhor, eles falam, não, nós vamos ter só um filho.
ou não vamos ter filhos. Tem casais assim, né? Que se determinam, não, nós queremos, né, nos unir, mas não queremos ter filhos. Não querem responsabilidade, então não case. Se por algum motivo, né, um homem, uma mulher, no casal tem dificuldade de ter filhos, não há nada de pecaminoso nisso. Outra visão errada. A Bíblia não faz isso, irmãos, mas, por exemplo, a mulher, né, na nossa sociedade isso tem acontecido muito. Muitas vezes a mulher não pode ter filhos, ela é desprezada. Nos tempos bíblicos isso já acontecia, mas é errado. E Deus privilegiou várias servas dele que tinham dificuldade de ter filhos. A Sara, a Ana, né, a mãe do Samuel, certo? A própria mãe de João Batista. Olha, mulheres que não tinham filhos e de repente Deus abençoou de uma maneira... Bom, mas isso não quer dizer que vai acontecer com todas. Agora, é muito errado desprezar uma mulher porque ela não pode ter filhos. Ou um homem porque ele não pode ter filhos. Eles devem buscar ter filhos, esperar em Deus. Nós temos visto aí, tem alguns casais de irmãos conhecidos até que... Tem um casal que a gente conhece, acho que eles são casados há uns 15... Mais tempo, né? Quase 20 anos e não podiam ter filhos, e tiveram agora. Não estava no status de Abraão e Sara, né? Mas já há bastante tempo casados, maduros, tiveram filhos agora. Tinham dificuldade de ter. Deus abençoou, eles procuraram, esperaram em Deus e tiveram. Poderiam não ter? Está na mão de Deus. Mas um casal podendo gerar filhos, ele não deve se omitir disso. Alguém que casa, entre outras coisas, ele deve visar gerar filhos, se Deus abençoar eles com isso. Amém? Então é errado, tanto desprezar quem não pode ter, como é errado. Tudo isso é fruto do pecado, irmãos. É errado. Poder ter filhos e não tê-los, não gerar filhos. Por que muitos casais fazem isso? Porque eles pensam, não, porque se eu tiver só um filho, nós vamos gastar menos, então a gente vai poder viajar, a gente vai poder fazer isso, fazer aquilo, né? Eu vou pagar a faculdade de não sei o quê. Agora se tiver 2, 3, já não dá, né? A gente vai ser privado. Você percebe como é uma visão egoísta? É uma visão de falta de fé. Deus abençoa. Isso não estou dizendo que então não se deve controlar. Vai tendo filho um atrás do outro de qualquer maneira. Não é pecado controlar. Mas calma lá. Tive um, agora vamos cortar. Controlar. O controle é uma coisa. Lógico que nós devemos saber ter um nível de responsabilidade, né? Ter limites, normal. Mas nós temos que ter em mente aquilo que Deus estabeleceu com o casamento, que é, entre outras coisas, povoar a terra. Quando a gente está em São Paulo, a gente olha, nossa, tem gente demais no mundo. Mas quando você vai para o sertão, você olha em certos lugares que está faltando gente. Tá? Tem espaço na terra ainda para povoar, tá? Então a gente não deve ter essa impressão de que já não pode mais ter. Tá? Mas percebe, irmão, são coisas que a gente vai vendo, que o mundo vai colocando, imputando culpas e erros a Deus e a Bíblia, a sociedade judaico-cristã. Mas nós temos que ter uma visão fundamentada na Escritura, na palavra de Deus. Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, guarda isso, ambos no mesmo nível para Deus. Deus estabeleceu um papel para o homem, um papel para a mulher, que devem ser exercidos, vivenciados em harmonia, em sujeição ao Senhor.
Homem e mulher se unem com propósitos divinos. Os propósitos do casamento devem estar determinados por aquele que criou o casamento. Quem foi que criou o casamento? Deus. Tá? Ele é que diz o que é um casamento. É um homem e uma mulher se unindo. Povoem a terra, dominem, cuidem das coisas que eu dei para vocês. É lógico que nós não vamos cuidar do mundo, mas nós vamos cuidar da partezinha do mundo que Deus nos deu. Aquilo que está ao nosso redor. E eu sozinho eu não vou cuidar da Amazônia, né? Mas eu vou cuidar do meu quintal. Eu vou cuidar do meu espaço, né? Das coisas que Deus coloca ao meu redor. No meu trabalho, quando eu digo meu quintal é figurado, né? Mas também. A gente vai cuidar daquilo que Deus colocou ao nosso alcance. Amém? Que Deus assim nos dê entendimento, irmãos, e de nós não sermos induzidos pelas ideias tão erradas, né? Machismo, feminismo, você vê que tudo isso, agendas progressistas, movimento LGBTQ+, tá? Ideologia de gênero, linguagem neutra, todas essas coisas são tudo perniciosas, criadas pelo mundo. Nós temos as coisas bem claras estabelecidas por Deus. Fiquemos com a palavra de Deus.